uma coisa tem um peso enorme na sua vida e você dá tanto valor a esse objeto que quando acontece algo você entra em crise, essa sou eu. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Carol e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu apego emocional. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, mas pode ser que alguém se identifique comigo ou conheça alguém que é assim e talvez possa compreender por que a pessoa age dessa forma e talvez achar uma forma de conseguirem conviver junto e ajudar essa pessoa ou ajudar a si mesmo, não sei quem está assistindo, né? Tá me assistindo, Anne? Até os meus 8 anos eu estava acostumada a viver sozinha. Então eu sempre me acostumei a ter tudo. As coisas eram sempre minhas, então ninguém mexia. O máximo que acontecia era minha mãe mexer no meu diário, né, mexer nas minhas coisas, mas assim, não tem o que fazer, era um jeito dela, né? E a gente brigava, mas não sei o quê. Mas a minha mãe não estragava as minhas coisas, então era mais tranquilo. E quando a minha irmã apareceu, o normal de uma criança é mexer nas coisas. E a minha irmã, ela sempre foi muito de ficar vasculhando as minhas coisas. Então, desde pequenininha, ela sempre pegou as minhas maquiagens, meus brinquedos, ela mexia em tudo. Eu era criança. Eu tenho uma lembrança, assim, que ao mesmo tempo que ela mexia no... Que ódio, cara! Até que você despertou, eu levei um susto, mas tudo bem. Eu tenho uma lembrança que é uma lembrança, assim, um pouco vaga, mas ao mesmo tempo com muitos detalhes, de quando eu era criança. E eu tinha um brinquedo que ele era um quebra-cabeça de corpo humano. Um brinquedo para ensinar as pessoas a entender sobre o corpo humano, eu acho. Acho que foi com uns 10 anos, não sei. E aí a minha irmã pegou esse brinquedo escondido e perdeu a pecinha. E eu entrei em crise, eu fiquei muito brava com ela. Cara, ela era muito pequena e eu fiquei muito brava com ela. E aí a minha madrinha Maria, ela tentou me explicar que a gente tinha 8 anos de diferença e que eu tinha que entender que a minha irmã, ela só queria ser como eu. Então, todas as coisas que ela fazia era pra tentar chamar minha atenção, ou porque ela realmente queria ser como eu. Ela queria usar minha maquiagem, ela queria brincar com os meus brinquedos. E eu não conseguia entender isso, por mais que seja óbvio. Tem muita coisa que é óbvio pra todo mundo, mas que eu não consigo entender. Tipo, eu entendo, mas não entendo. O que foi acontecendo? Eu comecei a pegar raiva da minha irmã, porque ela mexia nas minhas coisas. E aí a Maria falava pra mim, Carol, não fica com raiva dela, ela te admira, ela quer ser como você. Só que aí tá o problema, eu não gosto de pessoas que tentam ser como eu. Cada um tem que querer ser você mesmo. Eu não entendia que eu era referência da minha irmã. E aí eu não dava exemplo, né? Um vídeo eu gravo um pouco mais sobre isso. Mas o que eu quero falar sobre a dependência emocional dos objetos, o valor emocional dos objetos, né? E essa coisa que eu tinha na infância, ela sempre foi algo muito presente na minha vida, só que eu nunca tinha observado, né? Então, desde criança, eu sempre odiei que mexessem nas minhas coisas. É assim uma coisa que me destrói, que me derruba. E aí, ao longo do tempo, esses apegos materiais, eles foram aumentando. Aí, quando eu fui morar sozinha, eu acabei conhecendo o Gabriel, a gente virou melhores amigos / irmãos até hoje. Eu entrei em muito conflito emocional com ele, assim, a gente não brigava, mas eu ficava triste. Porque o Gabriel, ele é como eu já falei em outros vídeos, nós dois somos muito parecidos, a gente é extremamente desastrado. E aí eu emprestava as minhas coisas pra ele e ele acabava estragando, né? Só que eu não conseguia entender que não era de propósito, então isso ia alimentando um sentimento de tristeza dentro de mim. E aí um dia eu emprestei a minha guitarra e ele acabou estragando a guitarra. Não foi um estrago que, ó meu Deus, incapacitou a guitarra de ser tocada, não. Mas ela deixou de ser novo, digamos assim, porque enquanto tá perfeito, pra mim é novo. E isso me deixou arrasada. Muitas pessoas não entendem o porquê eu fiquei arrasada nesse dia, mas a guitarra pra mim, ela não era só um material, ela não era só um objeto, ela era muito importante, porque a minha vida inteira eu sempre sonhei em ser cantora. Então, eu sempre tentei tocar violão. Eu ia pegar meu violão pra mostrar pra vocês, mas eu guardei num lugar que eu não tô conseguindo pegar, então deixa quieto. Então, eu tocava violão, só que eu tenho ler. E isso eu tenho desde muito tempo. Acho que desde os meus 13 anos. E era muito frustrante,
E aí eu enchi muito o saco do meu pai pra ele comprar uma guitarra pra mim. Ele juntou um dinheiro e comprou. Era a guitarra dos meus sonhos. Não era profissional, mas ela era a guitarra dos meus sonhos, entende? E aí, olhando pra guitarra que meu pai se esforçou pra caramba pra me dar e que eu levei anos pra conseguir conquistar, isso foi assim uma bomba pra mim, me deixou extremamente mal. E aí a nossa amizade nunca acabou, mas eu fiquei muito triste e eu demorei pra conseguir contar isso pro Gabriel. Hoje ele já sabe, tá, gente? Eu só tô expondo isso porque ele já sabe. E eu falei pra ele que eu fiquei muito triste, porque tudo que eu dava pra ele quebrava. Só que eu nunca tinha entendido que eu também sou assim, né? Então, e outra, são coisas que acontecem da vida, né? E aí eu demorei bastante tempo pra entender que a culpa não era 100% dele, que era mais eu com meu apego emocional pelo objeto. Então, isso se tornou tão importante pra mim que o coitadinho disse que vai dar um jeito de comprar outra guitarra. Pense a pressão que eu coloquei nele. Tadinho. Você sabe que não precisa, né, Gabriel? A gente já conversou sobre isso. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que esse apego emocional, ele vem da infância. Foi aos poucos ampliando isso, porque o meu apego emocional é pelas coisas que eu demoro pra conquistar, as coisas que eu ganho de pessoas importantes, especiais, heranças. São conquistas difíceis, né? Ver a guitarra quebrada me deixou muito triste. Só que, ao mesmo tempo, foi importante eu passar por esse sentimento, porque eu percebi o quanto o Gabriel realmente é o meu amigo. O Gabriel, ele não tinha noção do quanto era importante pra mim as coisas, os objetos. No dia que eu tive coragem de sentar e conversar com ele, diferente das outras pessoas que costumam debochar, ele compreendeu. E aí eu percebi que eu tava sendo babaca com ele, porque um objeto, ele não tem mais valor do que uma pessoa. E a nossa amizade, ela tem muito mais valor do que qualquer outra coisa. Porque é tão difícil ter uma amizade verdadeira, e a nossa amizade, ela tem tantos anos e já passou por altos e baixos. Teve fases que eu não tava conseguindo conversar com ninguém, a gente se afastou e a gente tá sempre junto, sabe? Nesses momentos que eu percebo quão boba eu sou. Mas se você pensa que parou por aí, tem muito mais. Como eu disse, eu tenho apego em coisas que são importantes pra mim. Quando eu era adolescente, tinha 16 anos, o meu pai fez uma aposta comigo, porque ele achou que eu não ia concluir o ensino médio, muito menos fazer uma faculdade. Por causa do meu jeito, né? Que eu não ligava muito pra escola, não era o que eu queria, sabe? Eu queria estudar em outra escola. Eu tive muita dificuldade de conseguir fazer uma amizade na escola, eles me trocaram de escola. E ainda por cima, eu fazia um curso que eu não gostava. Então, tipo assim, era completamente desanimador ir pra escola. Não tinha amigo, não tinha nada, sabe? Depois eu fiz umas amizades, aí foi ficando mais interessante, mas no começo eu odiava. Então aí meu pai fez uma aposta comigo. Ele falou que se eu finalizasse o ensino médio e conseguisse o diploma da faculdade, ele me daria um carro. E eu aceitei a aposta, por dois motivos. Primeiro, porque eu queria um carro. E segundo, porque ninguém esperava nada de mim. Me doía muito saber que as pessoas não esperavam nada de mim. E que eu era vista como alguém que nunca ia ser nada. Eu tirei meu diploma para provar pro meu pai que eu ia conseguir, para provar para todo mundo, na verdade. Aos meus 24, 25 anos, mais ou menos, meu pai conseguiu juntar o dinheiro e comprou um carro para mim. Eu já tinha meu diploma da faculdade. E aí ele comprou o carro dos meus sonhos. Eu pedi para ele um carro antigo e que ele fosse pequenininho. E aí meu pai achou um Corsa Indy vermelho 96, a coisa mais linda, sabe? E aí ele reformou, restaurou, ficou lindo, lindo. E eu amava aquele carro, eu me sentia super independente. Eu ia pra gira, porque eu morava numa cidade e a gira em outra cidade. E aí quando eu me mudei pra cidade que eu tô hoje, aconteceu uma situação em que eu fui roubada. Não foi só um carro, só um meio de locomoção que roubaram. Roubaram o meu propósito de vida. Até o ano passado, quando foi roubado, aquele carro era o meu troféu de que eu consegui vencer na vida, sabe? E aí, eu não tinha mais ele. E todos os dias eu acordava com a esperança de que a polícia ia encontrar ele. Hoje, eu já fui avisada, não pela polícia, mas pelas entidades, que o carro já tá desmanchado. Então, hoje eu não tenho mais o carro. Eu sei que o carro estava circulando porque eu recebi várias multas. Quando eu percebi que eu não ia mais ter o carro, e isso
começou a se tornar algo extremamente desafiador para mim. Porque além de eu ter perdido a minha razão de viver, o motivo pelo qual batalhei tanto e sofri tanto para tirar meu diploma, porque na minha cabeça o motivo pelo qual eu tirei meu diploma era para esfregar na cara de todo mundo, eu ainda tinha perdido um monte de coisa lá dentro. Porque o meu carro era a minha vida, então eu deixava muita coisa lá dentro, sabe? Tinha coisas das entidades, quase todas as coisas das entidades, chapéu da Dona Navalha, o chocalho da Dona Guilherma, a chupeta do Zerê, as guias, a bengala do seu Tato que eu tinha acabado de fazer, a capa dele. Tipo, é porque eu trabalho com coisas manuais, então quando eu faço alguma coisa, algum artesanato, eu boto os meus sentimentos para trabalhar. Então, cada artesanato que eu faço, ele é feito com carinho. E aí, quando aconteceu de eu ser roubada e esses artesanatos irem junto, foi uma facada no meu coração. E ainda por cima, pra colocar a cereja do bolo, o que tinha dentro do carro era a caixa de pintura da minha avó. Isso, assim, me abalou totalmente, sabe? Eu fiquei extremamente arrasada. Isso me criou uma bola de neve, assim, sentimental tão grande que eu senti assim que eu não ia aguentar. E foi aí que eu entendi que os bens materiais, eles não podem ter tanta importância na nossa vida. Porque eu realmente fiquei extremamente mal. Tipo, fiquei 2, 3 meses mal. Isso atrapalhou, inclusive, no meu trabalho, porque eu ficava a cada minuto pensando, será que vão me ligar para avisar que meu carro vai aparecer? Entende? Os bens materiais, eles não têm tanto peso na nossa vida, tanta importância quanto a gente põe, sabe? É que perder tudo isso foi um grande golpe. Foi como se eu tivesse levado um chacoalhão da vida e eu fiquei muito arrasada. Eu me vi muito perdida, eu me vi muito sem chão, sabe? E aí, parece que quando você tá, as coisas só pioram, né? Então, ao longo desse tempo, eu tive que aprender a lição do desapego. Eu tive que aprender a entender que, por mais que doa e que faça muita falta, já era. E que eu tenho que entender que eu não deveria dar esse valor importante a esse objeto. Porque a gente pode conquistar de novo. Eu posso conquistar outro carro. Eu posso comprar outra caixa de pintura. Não é a caixa de pintura que vai fazer a minha avó ficar do meu lado. Não é o carro que vai confirmar o fato de que eu tirei o meu diploma. Se eu tirei meu diploma, foi porque eu me esforcei. O carro foi só um incentivo. As boas lembranças, elas ficam na nossa memória e não nos objetos. Eu sei que a hora que eu morrer, eu não vou levar nada. Então, não adianta ficar me apegando a coisas que eu não vou levar para o meu túmulo. Eu não pretendo mais ficar cuidando como se fosse um luxo. Houve dias em que eu preferia sentar no chão do que sentar no sofá para não sujar o sofá. Mas o sofá foi feito para sentar, não para ficar sendo admirado, né? E assim, a gente fala tanto do desapego, mas a gente não entende que o quão importante é. Porque uma pessoa que ela tem tanto apego material, tem dificuldade de desacoplar. Fui pesquisar para ver se estou falando a palavra certa. Desacoplar. Vocês entenderam? Desacoplar. O corpo físico do corpo espiritual. Porque ela não consegue entender que ela precisa desapegar. Então ela passa muitos anos grudada na matéria, enterrada, sentindo o cheiro do corpo apodrecendo, vendo o seu corpo apodrecendo e entrando naquela crise. Isso se a pessoa consegue sair e fica atormentando a vida de quem continua vivendo. Um amigo meu me contou que o vô dele gostava muito de um rádio. E quando ele morreu, ele vinha atormentar a família ligando aquele rádio. Porque ele queria aquele rádio, ele tinha muito apego pelo rádio, entende? E aí a pessoa ela não consegue seguir o fluxo da história dela, porque nós encarnamos pra gente poder viver a nossa missão. Quando a gente desencarna, a gente conclui a nossa missão ou não, depende do que a gente vai fazer aqui, como a gente agiu, né? E aí depois a gente tem que se preparar pra voltar ou pra seguir alguma missão. E essas pessoas que ficam apegadas aos objetos, elas não conseguem seguir o caminho delas, elas ficam presas aqui. E é aí que vem a famosa assombração que todo mundo assiste nos filmes, né? São pessoas apegadas materialmente, e eu não quero ser essa pessoa.
Então, quando eu percebi que eu estava caminhando para ser essa pessoa, comecei a mudar um pouco os meus pensamentos, sabe? Eu não vou mentir para vocês, eu ainda tenho muito apego, né? Por exemplo, essa xícara aqui, ó, tô mostrando para vocês, é a xícara da minha avó. Se ela quebrar, eu tenho certeza que eu vou chorar. Então, eu sei que não vai ser fácil de um dia para noite desapegar, mas aos poucos estou tentando entender que os objetos eles não são importantes. E se quebrar, eu compro outro. Se não der para comprar um igual, eu compro um melhor. Porque o que realmente importa é o que eu estou vivendo hoje, nessa matéria. Eu não preciso ter a roupa da moda, não preciso ter o carro do ano. Eu preciso apenas viver. E por mais difícil que seja conquistar as coisas, eu não tenho que tratar aquilo como se fosse ouro, deixar escondido. Não, eu tenho que usar. Porque um dia estraga sozinho. E eu acho que esse choque de realidade aconteceu principalmente quando o Christian e eu nos mudamos para nossa casa. Que aí eu comecei a ligar os meus eletrônicos, pegar as minhas roupas que estavam guardadas, e eu percebi que eles estavam estragados porque ficaram parados, sem uso. Esse tempo de deixar as coisas guardadas, um dia eu vou usar em um momento importante. Isso não existe. Não existe. As coisas se deterioram e estragam. Você tem que usá-las. Então, o meu primeiro passo foi pegar e limpar todo o meu guarda-roupa, tirar tudo que eu não uso, deixar só o que eu uso. Não vou mentir, eu tenho muita roupa ainda. Mas já foi um passo. E aos poucos, por mais difícil que seja, eu tento deixar as coisas fluírem. Evitar de controlar cada passo sobre as minhas coisas. Porque elas não vão ficar comigo quando eu morrer. Quando eu morrer vai ser só eu e Deus. Não vai ter nada. Vai ser só eu. E eu não quero ficar presa a minha vida inteira me lamentando que fulano está usando as minhas coisas. Que ciclano está destruindo as minhas coisas. Eu fico imaginando essas pessoas que são muito ricas e apegadas ao dinheiro quando elas morrem. O quão infernal deve ser para elas ver fulano e ciclano fazendo as coisas que elas trabalharam muito para conquistar, se tornando nada. Eu não quero isso para mim. Então hoje eu busco o equilíbrio. E o que eu entendi de tudo isso é que nós devemos sim valorizar nossas conquistas, devemos sim cuidar das nossas coisas, a gente não deve ficar usando de qualquer jeito para estragar, porque nós não temos dinheiro para ficar comprando, mas se estragar está tudo bem, porque tudo tem o seu tempo de vida útil. Então é importante a gente saber equilibrar esses sentimentos. Sim, eu tenho esse sentimento, eu toco nas coisas e sinto que as coisas têm sentimentos, mas não tem que tratar como se uma xícara como essa aqui seja mais importante que a vida da Anne, por exemplo. Quando a Anne comeu o sofá, fiquei uma fera com ela, mas eu não bati nela, porque ela é uma vida. Não posso simplesmente matar a Anne porque ela destruiu o sofá. Porque o sofá eu posso comprar outro. A Anne não. Se a Anne morrer, eu não vou ter outra Anne na minha vida. Quando o Gabriel quebrou minha guitarra, por exemplo, em vez de eu ficar bravo com ele, tudo bem, fiquei chateada, mas, poxa, o Gabriel é meu melhor amigo. E às vezes que eu ia na casa dele depressiva, e a gente ficava até 2, 3 da manhã conversando, e ele tinha que estudar no dia seguinte. Eu não lembro disso? Realmente, ele estragou e eu fiquei muito triste naquela época. Mas as memórias que a gente tinha, as coisas que a gente viveu, foram tão especiais que pra mim não me importa. E isso é um recado pra você, Gabriel. Não me importa. Você não precisa comprar outra guitarra, porque tudo que nós vivemos foi tão importante pra mim que nem uma guitarra da mais cara vai representar a nossa amizade. Que emocionante. Quase chorei nesse vídeo, principalmente quando eu fui falar do meu carro. Eu precisava falar um pouquinho sobre isso, porque esse é um assunto que me pega muito. Eu e o Christian, a gente passou por muitas dificuldades no nosso relacionamento, porque ele não entendia essa minha dificuldade e eu não entendia que isso não é normal. E aí eu acho que outras pessoas podem estar vivendo esse ciclo horrível de apego e não estão percebendo que são assim. Então esse vídeo
é para abrir os olhos das pessoas, para fazê-las enxergarem que tem muito mais coisas importantes do que os objetos. Para pessoas que vivem como eu, para que elas entendam que o objeto não é a coisa mais importante do mundo, que elas têm que dar valor à vida, porque a vida ela passa muito rápido. Gente, eu tenho 28 anos. Há um tempo atrás eu tinha 15. A vida passa muito rápido. E se você não aproveita o tempo com as pessoas, quando você vê, já foi. Hoje, a minha irmã mora sozinha na casa dela, eu moro aqui com o Christian, e a gente não se vê porque cada uma mora numa cidade. E eu impliquei tanto com ela na infância, com muita falta. Queria ter tido mais contato, mas essa minha falta de noção atrapalhou tudo. Então não deixem esse sentimento atrapalhar o relacionamento de vocês, sabe? Porque depois para reconquistar é muito difícil. Algumas atitudes podem atrapalhar completamente a vida da outra pessoa ou da sua própria vida, né? Mas é isso. Chega, já falei demais. Já tô cansada de ficar me devagando. Toda vez a mesma história. Daqui a pouco todo mundo cansa de mim. Ou não, né? Espero que não. Mas é isso. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem. Quanto mais pessoas forem atingidas com esse recado, mais fácil vai ser de mudar a percepção do mundo. Eu não sei se eu vou conseguir mudar a percepção do mundo, porque o meu canal é muito pequeno e eu acho que é um sonho muito grande, não sei. Quem sabe? Quem sabe vocês me ajudam a mudar a percepção das outras pessoas. Quanto mais vocês divulgarem, não só divulgar o vídeo, mas o conhecimento, sabe? Mais pessoas podem melhorar. Mas é isso. Não se esqueçam de não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, tá bom? Um beijo e até o próximo.